Ei, pessoal, tô de volta com uma fofoquinha astrológica para vocês. Vou aqui fazer uma análise de um mapa natal. Tô continuando no tema Copa do Mundo, tô com esse hiperfoco, vocês já sabem disso, né? Tô assistindo uma série na Netflix chama A Saga do Tri e fiquei muito interessada na história do Pelé. E claro, né, como uma boa astróloga, prazer, meu nome é Dani Martins. Sou astróloga clássica, então eu fui no mapa natal dele para olhar, para pegar pistas ali, né, do Rei Pelé, esse ícone, né, essa grande personalidade, né, que levou o nome do Brasil aí para o mundo inteiro. Tem muitas fofoquinhas aqui para contar para vocês. Fiquem aqui comigo no vídeo, vamos olhar juntos. Então, pessoal, esse é o mapa natal do Rei Pelé. Né, Pelé nasceu em 21 de outubro de 1940, às 3 horas da manhã, segundo consta aí na internet, em Três Corações, Minas Gerais, mineirinho como eu. Então a gente vê aqui, né, pessoal, que o Pelé é libriano, bem libriano, isso aí, essa característica libriana dele ele é bem conhecido, né, por essa característica libriana dele. Chego aqui daqui a pouco, mas eu quero começar pelo ascendente. A gente vê aqui que o Pelé tem um ascendente em Virgem. Entre outras coisas, o ascendente ele representa, né, a casca, né, o corpo do nativo, né, sua constituição física, né, e também representa a forma como o nativo age no mundo, né? Então, se a gente quer pistas aí sobre uma pessoa, a gente olha o ascendente dela e, sobretudo, a gente olha o planeta que rege o signo ascendente dela, né? Então, o Pelé tem um ascendente em Virgem, né? Virgem, um signo aí ligado à técnica, à precisão, ao aperfeiçoamento, né? E também ao domínio do gesto, né? A gente diz que Virgem, ele é um signo humano, né? Embora ele seja representado por uma mulher ralada, né? Ela tem asas, né? Então, esse ascendente corpo em Virgem nem tá falando de um corpo técnico, né, preciso, de certa forma até disciplinado, né, apto ao aperfeiçoamento constante, né, isso aí fala muito bem de Virgem. Bom, e além do ascendente Virgem, a gente vê aqui que ele tem uma Vênus em Virgem também, pertinho do ascendente. E isso aqui é muito interessante, né? Porque a gente vê aqui que o Pelé, então, tem um mapa natal noturno, ou seja, era de noite quando ele nasceu, 3 horas da manhã, e então a Vênus, ela fica como o planeta benéfico da seita noturna, né? E ainda por cima, essa Vênus angular, né, pertinho aqui do ascendente, nos seus próprios termos, não sei se vai dar para vocês verem aqui, dá um zoomzinho aqui para vocês verem. Na própria face também, ela tá cheia de dignidade, cheia de força, essa Vênus aqui, embora ele esteja em queda, tá? Virgem é um planeta que dá queda para Vênus, porque Virgem faz uma oposição a Peixes, que é o signo onde a Vênus se exalta. Então, embora essa Vênus esteja com uma debilidade bem forte, que é a queda, ela tem as suas forças, assim como eu disse, né? Ela está pertinho de um ângulo, ela está em seus próprios termos e sua própria face. Isso aí dá uma força para ela. E também, claro, em harmonia com o seu regente Mercúrio, né? Mercúrio que é o dono de Virgem, né? Que é o signo onde a Vênus está. Então, daqui a pouquinho eu falo desse Mercúrio aqui para vocês. Então, essa Vênus aqui, no mapa do Pelé, ela está testemunhando diretamente sobre esse corpo e esse modo de agir dele, né? E essa Vênus aqui, que a Vênus é o planeta, né? A deusa que rege a beleza nos seus pormenores, a harmonia, né? Sequência Fibonacci, aquele padrão, né? Que está em tudo, né? E que fica agradável aos olhos, né? Então essa Vênus aqui colada nesse ascendente, ela favorece a coordenação motora do Pelé, né? Ela também traz uma elegância, uma graça para o jeito de julgar dele. Isso é tcheque, né? Uns movimentos harmônicos, assim, que parecem, que fica parecendo até que é fácil fazer, né? Que ele faz com é tão natural para ele, né? Que aquilo ali fica parecendo uma dança nos nossos olhos, né? A Vênus também, regente das artes, a dança como uma arte, né? E é claro, essa execução dele ali, o futebol dele que enche os nossos olhos, o nosso coração de orgulho, né? Então, para um jogador de futebol, essa Vênus no ascendente, ela é um excelente testemunho de beleza do jogo, né, de uma facilidade e até de uma excelência técnica, né, essa parte técnica que fica por conta de Mercúrio e Virgem, né, e também de uma capacidade de realizar movimentos refinados, sabe, essa elegância, né, transformando essa habilidade, né, motora dele em arte. E o futebol do Pelé é futebol arte, né. Bom, e já que eu tô no tema corpo aqui, falando desse ascendente, com essa Vênus aqui, eu vou já pular direto para a Lua. A Lua também, ela é um dos significativos astrológicos do corpo, né, do nativo.
Então, a gente tem essa lua-corpo no signo de Gêmeos. Gêmeos também regido por Mercúrio. Então, essa lua em Gêmeos aqui, ela tá falando de um corpo ágil, né? Gêmeos é um signo do elemento ar, né? Do ritmo mutável. Então, tá falando de um corpo ágil, né? Tá falando de uma pessoa com bastante mobilidade, né? Uma pessoa que tem respostas rápidas, né? Que é muito é responsivo, né? Capaz de rápidas mudanças de direção, né? Tá indo pra cá, dá um drible, vai pra lá, né? Gêmeos também seria o signo, certamente o signo que rege o drible, né? Aquela ilusão de ótica, né? Que tá indo para um lado e de repente tá indo para o outro, né? E o Pelé dava aqueles arranques que ele driblava 1, 2, 3, 4 em sequência. Então, essa lua em Gêmeos aqui favorecendo a destreza dele, né? A versatilidade e aquela magia toda que a gente via com ele jogando em campo. Eu, particularmente, quando eu nasci, ele já estava aposentado, daquelas que acha que é bebê, né? Ele tinha aposentado há pouco tempo, né? Mas eu cresci nos anos 80, né? O Pelé ainda, muito se falava dele com muita paixão, estava muito fresco na memória dos adultos daquela época, né? Bom, e a gente vê ali, aqui também que essa lua em Gêmeos do Pelé, ela tá na casa 10, né? Pertinho aqui do MC, que é o meio do céu. É o ponto mais alto do céu ali naquele momento que o Pelé nasceu, né? E eles estão, a gente pode falar aqui dessa conjunção de lua e meio do céu, praticamente exatas, né? Porque são 7 graus de distância aqui, e para a lua, que anda muito rápido, isso é praticamente nada, né? Então, essa conjunção aí, né, da lua, que é o luminar da seita, lembrando que ele nasceu de noite. Então, qual que é o sol da noite? A lua. Então, a gente vê também, além da benéfica da seita, Vênus está angular, a gente tem o luminar da seita. Angular também, a casa 10 é angular, né? As casas angulares são 1, 4, 7 e 10, né? Elevando, então, as qualidades do Pelé, essas qualidades geminianas e virginianas, ou seja, essas qualidades mercuriais, bastante técnicas do Pelé, levando essas características para uma máxima manifestação pública. Não tinha como ele fugir de ser reconhecido, né, pelo público, pelas pessoas, por essas características, né? Tudo que está aqui perto do MC fica muito visível para todos, né? Então, isso aqui quer dizer, né, que o corpo e a atuação, né, do Pelé tornam-se conhecido pelo mundo inteiro, né? Essa mobilidade dele, essa capacidade de adaptação muito rápida, né? Um jogo muito criativo, uma rapidez de resposta, né? Muito reativo e tudo muito rápido, né? Como se fosse um estralo de dedos mesmo, né? E isso aqui é cheque também, né? E uma lua na casa 10, pessoal, também fala de uma pessoa que está fadada a uma certa popularidade, tá? Mesmo que seja uma popularidade local, bastante nichada, é muito difícil um nativo de lua na 10 escapar, né, dessa sina de ser um pouco popular, seja popular na escola, enfim, né, dá aí um quê de popularidade. Isso é cheque no Pelé também, que no caso dele foi popular no mundo inteiro, né? E uma outra coisa também interessante, pessoal, é que eu não sei se vocês lembram, eu gravei recentemente o mapa da seleção brasileira. Vou deixar aqui no link para quem quiser ver, foi um estudo bem profundo que eu fiz. E a seleção brasileira tem um Gêmeos muito forte, né? A seleção brasileira também tem uma ligação muito forte com Mercúrio, né? Mercúrio por si só, assim como eu tenho falado aqui, na minha leitura astrológica, um planeta que tem muito a ver com futebol, assim como Marte, né? O Marte entra aí com a força física, com essa coisa dos músculos, da competitividade e toda a vontade de ganhar, e Mercúrio entra com a técnica, né, com as habilidades também, com a coordenação motora, enfim, no futebol isso é extremamente importante. Então essa lua aqui em Gêmeos do Pelé e esse MC do Pelé dá um check com o mapa da seleção brasileira, né? Então isso aqui nem me surpreende muito o fato dele ser tão marcado assim na nossa história, né, do futebol, porque tem aqui uma sintonia, né, entre o Pelé e a própria seleção brasileira. Além disso, tem uma coisa que eu também achei muito interessante, pessoal. Esse meio do céu do Pelé, ele está conjunto aqui, ó, pertinho mesmo, de uma estrela fixa chamada Rigel, né? Uma estrela da natureza de Júpiter e Saturno e uma estrela que promete honra e glórias extraordinárias, né? Também fala de habilidade excepcional, né? De êxito decorrente de talento e esforço. Fala também de uma fama duradoura, né? Porque se é da natureza de Saturno, Saturno dura, né? E também fala essa estrela também fala de uma capacidade de realizar feitos acima da média, né? Então essa estrela
Sabe aquela história de que fulano nasceu com a estrela, né? Então, o Pelé é uma dessas pessoas que nasceu com a estrela, não à toa, ele é o rei Pelé, né? Bom, dito isso, então, sobre esse virgem aqui no ascendente, sobre esses gêmeos aqui na casa 10, agora, então, eu vou falar de Mercúrio, né? Que, como eu disse agora há pouco, é o dono e proprietário tanto de virgem quanto de gêmeos. Então, se a gente quer entender um pouco mais desse ascendente e dessa lua e do meio do céu do Pelé, a gente tem que obrigatoriamente olhar também as condições de Mercúrio. E a gente vê aqui, pessoal, que o Pelé tem um Mercúrio em Escorpião, né? E Escorpião é um signo de Marte, né? E isso quer dizer, então, que o Mercúrio, que fala de uma inteligência, né? Fala também dessa agilidade, enfim, que esse Mercúrio passa a executar suas funções à maneira de Marte. Né? Então, tá falando aqui de uma inteligência estratégica do Pelé, uma leitura rápida do adversário, né? Uma capacidade de antecipação, né? Dos atos do adversário. E isso é uma habilidade tremenda, né? Para um jogador de futebol, né? Fala também de uma habilidade que ele apresentava uma habilidade para agir em situações complexas e de pressão, né? E sem perder a criatividade, né? Essa criatividade aqui, geminiana, enfim. Também fala de uma precisão em momentos críticos, né? Então, o Pelé tinha um Mercúrio que gostava de solucionar problemas, né? E também um Mercúrio muito intuitivo, né? Escorpião é um signo do elemento água, né? Os signos do elemento água, eles são mais intuitivos, né? E se você for pegar para pesquisar, o escorpião, ele é cheio de pelinhos no corpo, né? E esses pelinhos no corpo aumenta a perceptividade dele ao ambiente, né? E isso quer dizer que ele é mais sensível ao ambiente. Qualquer mudança de pressão, de ar, isso movimenta esses pelinhos no corpo dele e isso faz com que ele perceba mais facilmente o que está acontecendo. Então, quando eu falo de intuição, não é nada de místico, tá? É de uma alta sensibilidade no sentido de uma alta percepção do ambiente. E isso o Pelé tinha também, um jogo muito intuitivo também, né? Isso aqui, então, falando dessa dobradinha de Mercúrio e Marte no mapa do Pelé também, né? E repetindo aqui esse Mercúrio e Marte que tem tudo a ver com o futebol. Bom, e a gente vê, então, aqui que esse Mercúrio do Pelé está na casa 3 do mapa dele. A casa 3 é o calendário diário, sabe? É aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, são as tarefas, a rotina, né? O corre do dia a dia, né? Então, esse Mercúrio na casa 3, a gente pode fazer a seguinte leitura, né? Que ele favorece a prática cotidiana, né? Os movimentos curtos e bem precisos, né? Também uma facilidade aí para o aprendizado, para o treinamento, né? Para o aprimoramento, né? Dessas habilidades e também para uma destreza. Esse Mercúrio aqui na 3, ele é testemunho disso, né? Então, esse Mercúrio do Pelé, ele desloca o Mercúrio de um plano puramente intelectual, né? Que Mercúrio, ele tem essa função, né? Para um campo de uma habilidade adquirida justamente pela repetição, pela rotina, né? Do fazer, até ficar, né, aprimorado. Outra característica desse Mercúrio aqui é que ele está pertinho da estrela fixa chamada Agena. E a Agena, ela é uma estrela fixa da natureza de Júpiter e Vênus. Falei bastante dessa Agena no mapa do Ancelotti. Quem tiver interesse de ver o mapa dele tá aqui. E é uma estrela que ela traz, né, ela configura sucesso e prestígio. Então a gente já tem esse meio do céu em Gêmeos aqui, juntinho com essa Rigel, falando de glórias e honras extraordinárias, né? E aí a gente vê o Mercúrio, regente desse meio do céu aqui, conjunto a Agena, né? Que também fala de sucesso e prestígio. Isso aí já estava no destino do gato, né? Não tinha como ele fugir disso, né? E aqui tem um pequeno detalhe que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Uma vez que Mercúrio está em Escorpião, que é um signo regido por Marte. Ai, pessoal, esqueci desse detalhe aqui. Eu sou astróloga clássica, prazer, meu nome é Dani Martins. Então a gente trabalha com os planetas visíveis. A gente trabalha com os astros visíveis a olho nu. Então a gente vai só até Saturno. Então na astrologia clássica a gente considera o regente de Escorpião Marte e não Plutão, como consideram na moderna, ok? Bom, e a gente então tem que, para entender melhor esse Mercúrio, claro que a gente tem que olhar para esse Marte, né? E a gente vê aqui que eles estão em signos que a gente fala que eles têm aversão um ao outro, eles não se comunicam de forma nenhuma, Escorpião e Libra, sabe? Nem daquelas formas mais sutis.
E isso aqui, né, tá falando que apesar do Pelé, então, ter esse Mercúrio tão importante no mapa dele em um signo marcial, o diferencial dele não é ser agressivo ou forte, que é uma coisa bem de Marte, né, mas sim de resolver os combates através da inteligência corporal, né, e da diplomacia. Por quê? Porque esse Marte aqui está em Libra. Libra é o signo mais diplomático do zodíaco, não tem jeito. E essa diplomacia é muito forte na história do Pelé, envolveu ele em algumas encrencas, em algumas polêmicas, muitas vezes ao longo aí da sua carreira e da sua vida, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho desse Marte. Não tem como eu falar de um jogador de futebol sem falar do Marte dele, né? Então, o Pelé tem um Marte natal em Libra, como vocês podem ver aqui, né? Um signo regido pela Vênus, né? Então tá falando aqui que tá deslocando então no mapa do Pelé a manifestação marcial, né, da força bruta para a coordenação, que é uma coisa mais libriana, venusiana, né, para o equilíbrio, para o timing, né, para a precisão do gesto. A gente não pode esquecer que essa Vênus está em Virgem, precisão é com Virgem mesmo, né? Ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Que esse Marte, ele continua sendo Marte, não tem jeito, em qualquer mapa, Marte vai ser Marte, independente de onde ele esteja, mas que ele opera segundo a ordem de Vênus. Como eu disse, a deusa que rege a beleza, né, a harmonia que mora na beleza, né, que rege, que permeia aquilo que é belo, né? Então, a gente tem, né, o Marte que simboliza a ação, né, que rege a ação do nativo, né? Esse Marte em Libra. Então, falando de uma ação que tende ao equilíbrio, à negociação. Lembrando que Libra, o símbolo de Libra é a balança, né? Então, essa balança ela fica pesando os lados. Ele não quer ser injusto com ninguém, né? E tem até uma frase do Pelé nessa série que eu tô vendo, a saga do Tri. Ele fala assim: eu não quero errar com ninguém. Não tem nada mais libriano que isso, né? Então, além do Sol, em Libra, o Pelé ainda tem Marte, né? De fato, ele não quer errar com ninguém na ação também, né? Então, esse Marte em Libra, ele vai estar evitando o confronto direto, né? Porque ele está em busca dessa harmonia, né? Que a Libra busca, né? Da concórdia, da conciliação. Ele quer manter as alianças, ele não quer desagradar ninguém, né? Ele contemporiza. Enfim, e inclusive o Pelé é muito criticado por isso, né? Ele é chamado de em cima de muro, ele muito se critica ele, inclusive o time da Copa de 70 reclamava muito dele, né? De uma falta de posicionamento, que ele se deixava ser usado como totem, né? Pelo governo, pelo regime militar ali na época da ditadura, né? Ser usado como totem, né? Para poder favorecer o governo aí fagocitando a seleção, usando a seleção como um ativo político e usando o Pelé como a cara, né, dessa seleção, enfim. Ele é muito criticado por isso, né, que ele não se posiciona. E o pessoal fala com ele: olha, o nosso povo está sofrendo, não é possível que você não vê isso, que quando você faz esse movimento, você está sendo contra o seu povo e a favor do regime, e isso deixava a cabeça do Pelé empolvorosa, porque ele não queria ficar nem contra o regime, nem contra as pessoas, ele não encontrava força, ele muito novo ali naquela época, né, ele não conseguia entender como que ele poderia fazer isso, né, como que ele poderia expressar a verdade dele, como que ele poderia buscar esse equilíbrio, enfim. Ele teve algumas ações um pouco questionáveis, digamos assim, ao longo da sua vida, da sua carreira, né, e essa falta de posicionamento, né, esse ficar em cima do muro, um soprar aqui e soprar colar, enfim, o de ficar julgando um dos dois lados, isso não combina muito com as atitudes que se espera de um rei. Afinal de contas, era o rei Pelé, né? O que se espera de um rei é altivez, firmeza, rugido, né? Defender ali seu território, ter uma opinião, ter uma força ali na sua palavra. E isso a gente não vê muito que o Pelé realmente tem, né? E aí que eu entro nesse Sol em Libra. Vocês sabiam que Libra é o signo que dá queda para o Sol? O Sol é o próprio rei, né? É o rei Sol. E é o Sol que permite que exista vida no nosso planeta da forma como a gente conhece essa vida, né? Então, o que se espera de um rei é que ele brilhe, que ele tenha força ali para liderar, né? E em Libra, esse Sol rei, ele fica libriano, né?
Ele quer ponderar muito, ele precisa de avaliar muito todos os lados, isso dificulta a tomada de decisão, isso dificulta a força de uma voz, e isso combina muito aí com o Rei Pelé. E esse Marte em Libra, pessoal, ele é inclinado a evitar a ruptura das relações, ainda tem isso, né? Então, é por isso que ele fica mais susceptível, mais favorável a concessões, a buscar soluções conciliatórias. Então, ele vai dar um pouquinho aqui para o regime militar, depois ele dá um aceno aqui para o povo, dá um aceno. Enfim, ele está sempre ali, né, com esse jogo, buscando não decepcionar e não errar com ninguém. E claro, né, que esse Marte em Libra aí, sem essa força, né, para bancar uma decisão, para bancar uma opinião, é óbvio também que ele vai fazer as suas omissões, né? Então, muitas vezes ele preferiu se omitir, se calar, né, não emitir opinião, porque assim ele não, na cabeça dele ele não estaria desagradando nem gregos e nem troianos, mas no fim das contas ficou com fama de ser em cima do muro, né, sem força suficiente para se posicionar. E esse Marte em Libra tá aqui na casa 2, né? Então, falando aqui que o Pelé estava inclinado a estratégias que preservassem ali os recursos materiais dele, né? Então, todo esse movimento de conciliação, evitar confrontos, né? Que coloquem em risco aquilo que ele conquistou, né? Materialmente, né? Ele ia fazer. Né? Era isso ali, era essa a inclinação dele, né? Ele queria preservar o que ele já tinha adquirido, mas também queria ser justo com todos. E aí, no fim das contas, ele ficava todo atordoado e não saía do lugar. Outra coisa muito interessante, pessoal, que eu quero mostrar aqui para vocês, é a fortuna do Pelé. O Pelé tem uma fortuna em Capricórnio na casa 5. A fortuna é um ponto matemático, né? Um lote arábico, né? A gente olha para o céu e não vai ver, não, essa fortuna. Mas é um cálculo, através de um cálculo a gente não consegue encontrá-lo no mapa. A fortuna, a tradução de fortuna, né, é destino. Mas essa fortuna também pode significar fortuna de dinheiro, né, do faz-me rir e tudo mais, mas não necessariamente, né? Então, né, considerando destino, considerando a fortuna como destino, a gente vê aqui que já estava no destino do Pelé, né, os jogos, a competição, o entretenimento, as atividades que proporcionam alegria ao público, porque tudo isso é assunto de casa 5, né? E uma fortuna em Capricórnio, falando aqui de uma pessoa disciplinada aqui nessas questões, né, desse destino, né, disciplinado, aplicado, sério, responsável. E isso é uma coisa que eu poderia dar check também aí, né, pelo menos do que eu sei aí da carreira do Pelé, né? E a gente, então, tá falando de uma fortuna em Capricórnio, a gente tem que olhar para o regente de Capricórnio, que é Saturno, né? E Saturno está em harmonia, na máxima harmonia, eles estão fazendo um trígono, Saturno e Fortuna fazem um trígono. E essa configuração aqui, né, está falando de um mapa que tende a cumprir com mais plenitude as suas promessas, né? Essa fortuna aqui, esse destino aqui, ele tem mais facilidade, né, de se cumprir, de se realizar. E, pessoal, antes de finalizar aqui, então, a mini leitura, né, do mapa natal do Pelé, eu queria falar de um detalhe. A gente vê aqui que essa Vênus do Pelé está em quadratura com a Lua. E a Vênus está quadrando por cima, ou seja, ela que comanda essa quadratura aqui. Ela está em 4 signos à frente, né? 1, 2, 3, 4 signos à frente da Lua, então ela está quadrando por cima. E isso aqui era uma pista de que em algum momento dessa carreira dele, esse lado virginiano, mais técnico, mais preciso, mais racional, mais sério, mais adulto, ele ia se sobrepor a esse lado geminiano aqui, que é um lado mais menino moleque, travesso, o lado mais saci, né? Eu sempre gosto de associar o signo de Gêmeos ao saci. Para mim, o saci é a representação máxima do signo de Gêmeos, né? Traquinagem, arteiro, malandro, moleque, né? E isso já estava no destino do Pelé, que em algum momento esse lado mais menino do Pelé, ele ia ser suplantado por um outro, né? E isso a gente vê na carreira dele já muito cedo, né? A Copa de 66 para o Pelé, ela foi muito traumática, né? Ele sofreu ali entradas violentíssimas, né, dos adversários. E aí ele começou a entender que se ele continuasse jogando como ele jogava quando ele tinha 17 anos, né?
no ápice ali, né, da sua força corporal, enfim, da sua juventude, né, ele percebeu que se ele continuasse assim, muito geminiano, muito moleque, driblando 4 jogadores ali em sequência, a carreira dele poderia acabar, né, como eu disse agora há pouco, né, e então começa a aparecer, depois aí de 66, mudanças muito claras, né, no jogo do Pelé, né, ele passa a proteger mais a bola, ele usa mais o corpo, né, ele começa a jogar um pouco de costas, ele acelera só quando é necessário, né? Ele dribla menos jogadores por jogada, né? Às vezes ele preferia ele tocar para lá e o outro toca de volta para ele, assim, ao invés de ficar driblando, porque isso deixa qualquer adversário puto, né? Numa pelada, isso aí é inadmissível. Ele já tinha ficado aleijado há muito tempo, né? E aí na Copa de 70 o Pelé ele chega completo, né? Ele já não dependia tanto ali da explosão física, né? Desse lado geminiano, e passou a dominar quase tudo, né? Visão de jogo, lançamentos, o jogo aéreo, assistência, né? Esses lançamentos, assistência, né? A proteção da bola, a leitura tática também melhora muito, isso tudo coisas de virgem, né? A finalização com os 2 pés também ele começa a aprimorar isso, né? Então a gente pode ver que em 70 o Pelé ele dribla muito menos do que em 58, mas que ele toma decisões muito melhores, né? Então é um futebol que perde um pouco aí dessa inventividade geminiana e fica muito mais racional, mais técnico, né? Mas ainda assim não perde a graça e não perde a beleza, porque ele continua tendo essa Vênus em Virgem aqui também, né? Bom, pessoal, e foi isso que eu preparei para falar com vocês aqui hoje do mapa natal do Pelé. Eu confesso que eu olhei muitas técnicas preditivas dele, olhei Revolução Solar de todos os anos que ele ganhou Copa, do ano que ele perdeu também em 66, encontrei várias coisas interessantes, mas vou deixar para falar isso, quem sabe, num próximo vídeo. E agora é com vocês, a bola tá com vocês. Espero vocês aqui nos comentários, me trazendo mais informações sobre esse Pelé, ou então mostrando pontos desse mapa que não deu tempo de trazer aqui no vídeo, que passou desapercebido para mim. Bora continuar essa conversa aqui, aquela conversa gostosa que a gente faz sempre. Pois é, então eu vou deixando vocês por aqui, não sei antes de dizer, se quiser saber um pouco mais do meu trabalho, acesse aqui o link na descrição desse vídeo ou na descrição do canal, lá você vai ter acesso às minhas outras redes sociais, lá também você vai saber mais informações sobre as consultas astrológicas comigo. Beleza, pessoal? Até a próxima, tchau, tchau!